Boa noite a todos, mais um podcast Rita Glam. Hoje o programa todo especial para o seu Robert, porque é um programa que fala de horta orgânica, de plantação, pessoal. E juntamente com meu parceiro de cadeira, que é o senhor Robert, eu tenho um convidado mais que especial, que é o Rogério, um chefe de cozinha baiano. Rogério, se apresente, fala o seu sobrenome, fala a sua formação. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Sou o Rogério, tenho 42 anos, sou chefe de cozinha, já trabalho há 20 anos na área. Na verdade, eu falo 20 anos, mas cozinha a gente sempre trabalhou já há um bom tempo, né? Que é aquela coisa de você aprender Desde com a avó, criança, aprender né? com a mãe, mãe. e você vai trazendo isso. Mas profissionalmente, eu trabalho há 20 anos com gastronomia. Sempre trabalhei na área de A e B, que é alimentos e bebidas, né? Que abrange tanto bar, restaurantes, enfim, é uma gama, é um leque bem grande aí de atuação. E hoje eu trabalho com eventos, tenho uma empresa de bartender, Olha que bacana. a gente um bar itinerante, né? Nós vamos até o cliente, fazemos casamentos, festa de 15 anos, debutante, corporativo. E eu tenho uma cozinha também, é uma cozinha trazendo uma proposta nova aí de comida, né? Para quem mora sozinho, quer pegar aquela comidinha pronta, levar para casa, só para finalizar em casa. Então a gente tem essa opção, né, ela já vem embalada, porcionado, só para você pegar e finalizar em casa. Não quero ficar fazendo uma feijoada, perder 3 dias. Verdade. Isso, então a gente faz essa parte trabalhosa e deixa só a parte prática de final, a parte boa para vocês. Bacana, Rogério. Agora eu vou ali, quero ouvir o boa noite do seu Robert, já que a gente está fazendo o programa do coração dele, né? Que a gente vai falar de horta orgânica, de plantação, que ele já se propôs aqui a cultivar as verduras. Já vou pegar Rogério. um pouco os temperinhos com ele aqui, tudo fresquinho. Boa noite. Para mim é um orgulho, mais um dia de aula que eu vou ter aqui e agora eu vou poder unir o útil ao agradável. Produzir para quem sabe fazer a comida, né? Então, Isso para mim é um sonho que eu vou realizar, se Deus quiser. Todos os temperos que ele quiser eu pretendo produzir. Então Deixa vamos com ele. compartilhar aí o conhecimento com o pessoal, com o público, né? Pra gente, todo mundo ver que é possível você produzir, ter aquela Isso. produção, aquela hortinha orgânica em casa, ter uma comidinha mais saudável, uma comidinha gostosa. Às vezes você compra aquele temperinho, a salsinha, a cebolinha, vem uma quantidade enorme, mas você só quer fazer um pratinho. Então você ter a sua hortinha ali é bem prático, fácil, Gostoso, saudável, né? gostoso, tudo fresquinho. E então o senhor vai ensinar pra gente hoje como é que faz? vai, hoje Eu- ele vai. Eu sou daquele tempo que a mãe tava fazendo o almoço e falava, vai lá na horta buscar a cebolinha, vai lá na Olha! horta buscar a salsa. Então hoje não, hoje eu olho de vez em quando minha filha tá fazendo, abre a porta da geladeira e tira a salsa murcha da geladeira para fazer a comida. Então eu gostaria dessa hortinha orgânica, essa hortinha fresquinha, com tudo feito na hora. E isso é possível fazer em pequenos espaços, Em pequenos né? espaços, Dentro de casa, isso na mesmo. sua cozinha, no apartamento. Mas eu moro no apartamento. Dá pra fazer no apartamento Dá pra também, não fazer, dá? dá. Vai ali na sua varandinha, coloca uns Isso. vasinhos. Isso dá. Porque também, agora que o Rogério trocou nesse tópico, pai e Rogério, tem aquela horta vertical, não tem? Que a gente coloca, tipo, as garrafinhas PET. Você já viu isso, né, Rogério? Já. Isso Como- é uma tendência, tá muito crescente agora, porque cada vez a gente tá morando mais em prédios, verticalizando a cidade, exatamente. Isso. Então, assim, você passa num lugar hoje, daqui passa 6 meses e fala, mas cadê Você só vê prédio, né? Só ver prédio. E é uma coisa que é muito prático, você reduz o seu espaço, você não precisa de muito espaço,
e você consegue trabalhar na varanda da sua casa, você tem algo aí mais fresco, mais orgânico. E nossa sociedade hoje pede muito, né, essa questão de você ter uma alimentação mais saudável, de você melhorar a sua alimentação, que traz uma série de benefícios ao longo do tempo, né? Então a gente vê uma crescente muito grande nessa parte de orgânico. Então isso é bem interessante, é bem legal. Eu acho que vamos aprender muito hoje aqui. Vamos. E Isso aí. vai agregar bastante no nosso dia a dia aí, na saúde alimentar das nossas famílias. Então, Rogério, já que você está tocando nesse assunto e o seu Robert aí do lado, tem essa questão de agrotóxico, né? Como a gente lê muito, vê muito, que nem tem alguns alimentos que diz que tem uma quantidade, uma concentração maior de agrotóxico, que nem pimentão, morango, eu não sei se procede, meu pai e você vão dizer. Então a gente fica muito preocupado, que daí já tem aquelas coisas, com bicarbonato, vinagre de maçã, sei lá, para tirar. Aí esse agrotóxico tem um efeito acumulativo no nosso corpo, que eu sei que tem. Eu estava até falando no programa anterior da questão dos hormônios, né? Principalmente a gente que está perto da menopausa. Isso interferir na nossa parte hormonal também, sabe? Muito agrotóxico, às vezes o chumbo. Até o batom, eu digo que os batons, você procurar até o batom de uma empresa que seja, né? Não trabalhe com tanto chumbo, com tanta coisa, não tenha. Porque tudo isso vai tendo um efeito acumulativo no nosso organismo. Sim. E mais tarde você começa a ter problema até cognitivo, viu, gente? Não é só parte física, né? Começa a já ter problema cognitivo. Sim. Então, queria que você falasse um pouco dessa coisa do agrotóxico. Você que é chefe de cozinha, que está indo para essa linha mais saudável também, essa linha mais prática, que eu tenho certeza que você também prima por isso, né? Por uma verdura mais saudável. Seu Robert também vai contrapor com você. Vamos lá. Sim, tem essa questão, sim, dos defensivos agrícolas, né? Cada vez a gente se produz mais, então a tendência para você produzir mais, você tem que redução de praga. Cada vez as pragas vão ficando mais resistentes. Sim. E aí você tem que ir criando novas fórmulas. A questão dos hormônios, por exemplo, você pega, o seu Robert há de concordar comigo, eu também sou da roça, né? Eu nasci no interior da Bahia, então lá a gente criava o nosso alimento, nós mesmos produzíamos, né? Então a gente plantava arroz, feijão, milho, tinha as criações e tal. Então se você pegar, por exemplo, um frango que é caipira, criado na roça, ele se demora de 8 meses a 1 ano para ele estar no ponto de abate para você conseguir comer. Você pega um frango de granja hoje, que você tem no supermercado, são 45 dias, 30, 45 dias. Acima de 45 então, assim, dias ele passa a dar prejuízo. Como entendeu? Reduz então, o assim, tempo? Você imagina a quantidade de hormônio que esse animal consome para ele ter esse crescimento. Isso se reflete em que nossas crianças hoje, crianças de 10, 12 anos, você vê que elas estão bem mais robustas, né? Então, isso é o acúmulo de hormônio, isso vai acumulando no nosso organismo ao longo do tempo. Algumas complicações nós começamos a aparecer após os 40 anos. Você imagina você 40 anos consumindo esse tipo de produto. Longe de mim falar que não dá, que não tem como. É uma coisa que, com o crescimento populacional, você tem uma demanda muito grande de alimentação. Então, você tem que ter uma forma de você alimentar toda essa população. A grande questão é o consumo consciente, né? Então, você pega só aquilo que você vai consumir no supermercado, você leva para sua casa só o que você vai consumir? Acho que infelizmente não. A maioria gente, eu tenho que melhorar nisso. Eu joguei muita coisa fora da geladeira. Então, e aí a gente aproveitar, né, o máximo, ter o máximo de aproveitamento dos nossos alimentos, de você produzir algo, reduzir o consumo. Nós vivemos numa sociedade consumista, né? Então a gente consome muito. Às vezes, o que eu posso produzir em casa? Eu posso produzir, que seja o meu tempero, a minha salsinha, a minha cebolinha, que eu vou usar, mas já é alguma coisa, você já está reduzindo. Eu compro uma fruta, pega a sua casca de fruta, eu vou fazer o meu adubo ali para ela ficar mais saudável. Porque o que o agricultor usava antigamente? Como que a natureza se regenera?
as folhas caem, aí se decompõem, vira nutrientes para novas árvores. E assim, a natureza ela tem um processo natural dela, né? Só que a gente não consegue fazer isso. Então, quando a gente faz esse processo de compostagem, você tem algo mais natural, você reduz a quantidade de agrotóxico, né? Você está tendo uma coisa mais saudável em casa. Ah, mas é só que a gente tem muito essa questão de falar, mas é um movimento que começa com você, comigo, com ele, e isso vai crescendo, e a gente vê que ao longo dos anos a gente vai mudando e vai tendo uma reeducação, né? Na verdade, eu acho que é mais a questão de mentalidade, a gente ter essa reeducação, essa conscientização, para a gente chegar ter mais saúde lá na frente. Rogério, já que você está falando disso, eu vou dar um spoiler aqui pessoal, de horta em casa, porque quando nós éramos criança, né, que sou a segunda mais velha, então é a geração dos mais de 40 lá em casa. Meu pai foi caseiro de sítio, entendeu? Ele trabalhava como caseiro. Então, a gente cresceu com essa coisa de viver no meio de sítio mesmo. Meu pai tinha banana, meu pai tirava aqueles cachos de banana, colocava nos latão, mamão, sabe? Aí deixa lá para amadurecer, né, pai? Abacate, aí tirava tomatinho na horta, cebola. Meu pai colhia um monte de coisa. Então, quando eu tinha 4, 5 anos, eu via muito isso. Aí as galinhas lá no galinheiro para ir pegar o ovo. Tanto gente, que eu ia pegar o ovo, aí tinha aquele teiu, né, pai? Aquele que come a gema. Nossa, Rogério do céu, você nem imagina. Eu corria daquilo, eu quebrava os ovos tudo, porque eu pensava que aquele negócio ia me morder. Meu pai falou, ele não morde, ele só quer beber o ovo ali, né? Mas eu tinha um medo daquilo. Aí tinha milho, né, pai? Tinha coisa de milho, tudo. E meu pai sempre gostou desse negócio de criar galinha. Aí o cocô da galinha virava o adubo, sabe os cocô? E meu pai, quando a gente veio pra São Paulo, gente, vocês vão dar risada. Meu pai criou um galinheiro no fundo de casa, quando eu era pequena, ainda tinha o quê? 9, 10 anos. E aí ele colocava assim aquela bandeja, ele fez. Aí tinha umas galinhonas do meu pai, gente, que tinha 5 quilos, galinha de 5 quilos. Chegava a ficar com as pernas entrevadas, assim. E meu pai presenteava até as pessoas com as galinhas. Aí vinha um amigo nosso lá, leva essa galinha de 5 quilos. Ele era meio dessa coisa da roça, né, pai? E aí a gente tinha que limpar, tirar o cocô ali. Às vezes meu pai usava para fazer adubo. Ele sempre gostou de horta em casa. Mesmo aqui em São Paulo, gente. Nós somos do município de Embu das Artes, mas estamos na grande São Paulo. Ele tinha. Agora que acho que passaram o cimento lá, né, pai? Acabou. Pai, fala um pouco disso, de você sempre gostar disso. E o que você me fala desse negócio do agrotóxico, você pensa em relação a isso? Você que trabalhou nesse sítio muito tempo, sei lá, me dá a sua opinião. Se bem que o Rogério já falou que hoje tem que se ter uma produção em grande escala. Qual seria a solução para não usar tanto agrotóxico? E eu já passei, trabalhando na lavoura, já vi gente ficar doente, até gente perder a vida com agrotóxico. Agora, uma das coisas que nem eu digo para vocês, eu aprendi na prática a horta orgânica, e a gente fala orgânico porque a gente não podia comprar o adubo, a gente tinha que se virar em casa, com os produtos em casa. Então, o que a gente fala lixo, que é tudo aquilo que se decompõe na terra, é o alimento para a planta. Só que aí, como eu gosto disso e acompanho, nós, desde já, nós precisávamos já ter nas escolas o zootecnista, o agrônomo acompanhando, porque a gente tem que usar o agrotóxico, mas na quantidade certa, no dia certo, na hora certa, porque se você usar um produto desse, você tem tantos dias para depois poder usar, que você vai aguando, você lava ele. Sim. Da vez um é 5 dias, outros são 15 dias, 20 dias. E até eu vejo os médicos falar que dependendo também, se você vai vacinar uma vaca, você tem certo tempo para você poder abater ela. Você não pode abater antes por causa disso. Então tudo isso aprende. E como eu queria que esse negócio da horta orgânica fosse para o lado da horta familiar, porque já é um meio de vida para as pessoas que vivem nesse setor,
teria que ter a instrução para aquela pessoa que está fazendo sua horta no fundo do quintal, ter essa noção como usar. Talvez, se não usar, melhor, mas se usar, saber como usar, porque todo mundo já disse que o remédio demais passa a ser veneno, né? Tudo em excesso acaba fazendo. Né? Porque eu vejo mesmo, querendo produzir no quintal, a gente vê que os insetos vencem a gente. Sim. A gente acaba não podendo colher aquilo que a gente quer porque aumenta muito. Exatamente. E pegando esse gancho que o senhor, aproveitando que o senhor falou aí das escolas, né? Que assim, eu tenho um projeto, uma ideia de projeto, que eu já venho trabalhando nisso há um tempo, que seria uma escola de gastronomia justamente voltado, mas a minha ideia é o quê? Fazer mais voltado para assistência social, pro social, Isso. porque aí nós temos que ter isso. E em comunidades, em locais de maior vulnerabilidade. Por quê? A gastronomia, ela é uma peça muito boa de inclusão social. Porque isso começa nas nossas famílias. Né? Isso. Começa em casa. Então, assim, você fala, como que a gastronomia pode ser uma peça de inclusão social? Como que a gente pode usar isso, né? Para trazer para dentro de casa. Você pega aí algumas comunidades, nos locais de baixa renda, né, que não chega tanta assistência, as pessoas têm poucas oportunidades. Você passa na rua, tem umas crianças simplesmente ficam na rua. Então isso aí vira para o crime organizado aliciar essas crianças, né? Às vezes, muitas vezes as mães não têm onde deixar os filhos, não tem com quem deixar. Ele vai para a creche, mas fica na creche meio período. Aí vai de manhã e volta à tarde. A mãe, às vezes, mãe solteira, sai de casa às 6 horas, 5 horas da manhã, fica 2, 3 horas dentro do ônibus. Para chegar no trabalho, trabalha até às 5, mais 2, 3 horas, ela chega em casa às 8 horas da noite. Então ela fica mais de 15 horas fora de casa, 12, 15 horas fora de casa. E o que essa criança, que tipo de assistência essa criança está tendo? Né? Então a ideia de criar essa escola, de criar centros, são centros que a gente possa acolher essas crianças, que nossas crianças é o nosso futuro. É o nosso futuro. Exatamente. Então, assim, e mostrar para eles que eles têm oportunidades, eles têm outras opções que não seja aquela que é oferecida ali, que é mais fácil. Mais fácil o crime organizado, que vou ganhar um dinheiro fácil, rapidinho, começa com um aviãozinho, começa com isso, com aquilo ali, daqui a pouco a gente vive a sociedade que a gente está. E a única coisa que pode transformar uma sociedade é a educação. É verdade. E como que eu vi isso? Quando eu comecei a fazer, quando eu tomei a decisão de fazer gastronomia, que eu fui procurar uma faculdade, eu não tinha muitos recursos, né? Você não tem esse curso, um curso de tecnólogo de gastronomia em faculdade pública, por exemplo. Né? Eu acho que os nossos governantes aí poderiam olhar com mais carinho para as nossas universidades, ter um curso, porque isso começa dentro de casa. Você pegar todos os cozinheiros, grande parte dos cozinheiros, você é o quê? Você é cozinheiro. Mas por que você é cozinheiro? Como você se tornou cozinheiro? Às vezes porque eu falo assim, é o que eu sabia fazer. Porque eu via minha mãe cozinhando, minha avó, e são os melhores cozinheiros que tem. E se formam grandes cozinheiros, né? Verdade. Na prática. Tempero de mamãe, de vó, é isso mesmo. Entende? Agora você imagina isso, se você dá um incentivo para esse cara, se você dá uma formação para ele, onde que ele pode chegar? O céu é o limite, e a gastronomia ela pode te levar, ela pode ser essa ferramenta de resgate dessas pessoas. Verdade. E você não oferecer, às vezes a pessoa chega e fala, o que você está precisando de uma cesta básica? Ok,
é válido? Lógico que é válido, porque aquela pessoa, às vezes, ela está naquele momento de necessidade, a cesta básica, ela vale para aquele momento. É Só momentâneo. pra aquele momento. Mas o que você está oferecendo de real? Qual o futuro que você está oferecendo? Você quer dizer o seguinte, que você tá dando peixe, mas não está ensinando a pescar. Entendeu? É isso aí, Exatamente. não, Rogério? Então, assim, quando você ensina ele a pescar, aí você traz aqui, ensina ele a fazer essa horta orgânica, ele aprende de onde vêm os alimentos, como que é a produção, como que vai ser o consumo, como que ele vai utilizar isso dentro de uma cozinha. Então, é uma formação que começa lá de baixo. E se você coloca isso nas escolas, já tem algumas escolas que têm essas práticas, né, de horta orgânica, algumas cozinhas sociais que tem em algumas comunidades, mas são poucas. É pouco, né? E tem pouco incentivo, a gente não consegue, é muito difícil pra gente começar. Legal. Eu vou falar para Paulinha. Paulinha, coloca essas fotos das hortas que você tem, que a gente tem muita horta vertical, muita coisa que parece que foi feita em apartamento. Que daí o seu Robert também contrapõe com isso. Porque tá vendo que não é questão de espaço ali. Olha ali, gente, na tela. Ó, tá vendo? Parece que é em apartamento, né? Em cima de um telhado. Parece um sei terraço lá, né, gente? aí. Um terraço. Olha ali, gente, tem até pé de laranja, mexerica, sei lá, né? Tem isso. Olha isso aí que eu tava falando do jardim vertical. Olha que lindo, gente. Acho que é os pezinhos ali de tempero, né? Ó. Alguma erva para achar, né, pai? Olha que bacana. Isso é lindo, ainda fica bonito, né? Sim, você tem uma decoração. Olha, gente, olha, que lindo. Olha lá os prédios do lado, gente. Olha que coisa linda. Olha que bacana. Tá vendo que quem quer faz, né? Sim. Olha pra gente, um terracinho, olha. Tudo ali no terracinho. Da varanda que a gente falou, a varandinha lá, exatamente, gente. Quem mora em apartamento. Muito fofo. Seu Robert, você que tem a experiência, é fácil manter isso aí numa varanda que tem pouco sol batendo? Nos esclareça. Isso é fácil. Geralmente, quem não tem vai ter que ter uma ajuda ali de um técnico para fazer. Mas isso daí, é que nem tá dizendo, aí já tem uma técnica ajudando isso aí, né? Uhum. E eu sou mais da horta orgânica, não que isso daí é aprovado, é bom. Mas quando você falou sobre o que vai começar com a horta orgânica, tem aquele problema que você fala na horta, que você vai pôr essa criança lá, quando aquele técnico que vai lá, que ele é agrônomo, ele já vai mostrar como usa um adubo, como usa o defensivo. Quer dizer, que aquela criança, quanta coisa que ele já não vai aprender de uma vez só. Porque além dele aprender aquilo, plantar aquilo, ele já está aprendendo também, já é uma aula química para ele também. Senhor Robert, desculpa interromper o senhor, mas agora o senhor me intrigou aqui, porque eu estava falando lá da horta orgânica. Não, horta orgânica não, do jardim vertical lá no terracinho. Ele já falou para mim assim, eu sou a favor da horta orgânica, mas eu não sou uma criança, eu não vou para a escola. Eu quero fazer aquilo como que eu faço. Certo, eu sei. Porque o senhor não é a favor do fazer? Não é que eu sei. Então me fale. O que fala aquilo lá que você está mostrando é bonito, é bem organizado. Sim. Aquilo lá custou. Entendi. E que nem você falou assim, pra gente pegar essa meninada que tá servindo de aviãozinho, aquele negócio, não dá para você brotar isso daí. Por isso que seria bom a gente começar, que nem você falou, na comunidade, que a gente precisava usar essas pessoas para fazer isso técnico, para passar nesse programa. Aí que entra esse centro, né? O que a gente poderia fazer? Eu acho que seria uma boa ideia, se você tem um espaço, digamos que tenhamos um espaço onde a gente pode reunir essas crianças, certo? E aí a gente tem você é técnica agrônoma, engenheira agrônoma. Então eu falo, olha, vou te convidar para você vir aqui, para você consegue fazer uma palestra uma vez por mês, vamos falar um pouquinho de trazer não tão técnico, né? Não ser tão técnico, eu acho que eu entendi o que ele quer dizer, mas de uma forma, de uma linguagem popular. Trazer isso para a realidade deles, para a prática, de uma forma que eles possam praticar.
Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Que muitas vezes ali, eles têm muitos recursos, só que às vezes eles não conhecem. É o que eu estava falando, por exemplo, da compostagem. De repente ele não tem condição de comprar um adubo mais elaborado, mas ele aprender que assim, ele pode fazer esse adubo. Com ele fazendo esse adubo, eu tenho casca de banana, frutas, as folhagens que você, as aparas de frutas, de legumes, tudo isso vira material orgânica riquíssimo para o solo. Riquíssimo para o solo. Né? Então, eles aprender o que eles têm no dia a dia. O que você tem no seu dia a dia ali que você pode usar? Ou você pode melhorar. Não, eu concordo, Você desculpa. recicla, você diminui a quantidade de resíduos. Você tem a conscientização. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Não, eu entendi também, gente. Eu Aí puxar é legal. aqui pro Mas eu não sou essa aluna, eu sou a Rita, eu tenho um apartamento e eu quero fazer uma horta orgânica certo. lá. Então, olhe para mim também, que não sou essa criança de rua. Vamos colocar essa criança para te ajudar. Para te ajudar. Olha, eu tô procurando uma solução. Você tá vendo? Esse menino podia ser um professor ali. Bom, exatamente. porque eu tô lá com o meu apartamento, sou uma senhora e tô querendo fazer isso lá, eles só estão querendo ensinar. Não, tudo bem, eu quero que ensine as crianças. Ali como mas ele esta vai... senhora quer fazer no Como apartamento Quer ter a sua dela. própria horta, Quero ter a minha horta. O que eu Como faço? ele vai... O senhor tem um olhar para mim, por favor? Sim, mas como ele vai fazer esse problema aí do tempero, ele pode também já, unido isso, fazer um vaso de flor bonito também. Bom, essa Tudo criança, isso. ele já me deu a solução. A criança vai lá por me isso que eu ajudar. digo, isso abriu um leque grande. Mas por isso, eu acho que todas as escolas, periferia, rural, primeiro, tinha que ter essa, pelo menos fosse semanal, a visita do zootecnista, do agrônomo, do médico Deveria veterinário. ser uma matéria, né? Isso devia ser matéria nas escolas. Igual nós temos todas as matérias, português, matemática. Isso. Você Por traz pra que vida. não tem essas matérias? Exatamente. Essa Porque é a é que questão. nem você vê, talvez a gente vai entrar numa área que não podia entrar, mas no fim eu falando sou de tudo. criticado por isso. Quando você vê uma enchente, um barranco caindo, você vê pessoa morando na beira do barranco daquele jeito ali. Eu falei, por que aquelas fazendas que eles vão lá e tudo assim, essas pessoas não estão trabalhando lá? É que assim, a nossa sociedade ela é bem complexa, né? Então, complexa, assim, você a gente viu? tem a questão de, por exemplo, todo grande centro, a gente entra numa outra questão que precisa de mão de obra. Precisa de mão de obra. Por exemplo, o quão mais perto você puder estar de um grande centro, que é onde está o trabalho, para você é melhor, para você se locomover. Isso. E muitos vão ali à procura de uma melhor oportunidade, uma oportunidade melhor. E onde que ela vai morar? Muitas das vezes é o que ela tem. O brasileiro tem muito isso de se virar com o que tem, né? Vou entrar em outra seara que vai tumultuar tudo. Vamos tumultuar. Quando eu tinha 14 anos, teve uma revolução nesse país, e naquela época eu vi um senhor falar, eu tinha 14 anos e eu vi ele falar assim, até agora estava bom, agora para frente vai ficar ruim. E aí eu fiquei com aquela ansiedade, por que vai ficar ruim? Por que vai ficar ruim? Mas só que a gente não podia intervir com os mais velhos para a pessoa. Sim. E depois, com o tempo, fui aprendendo. Essas pessoas foram jogadas para a periferia. E a periferia não está sustentando eles. Gente, desculpa aí, papai, você entrou nessa Tá questão. vendo? Mas não, gente, eu já vou. Eu vou falar de uma coisa histórica. Isso aí já vem lá desde a época da escravidão. Sabe por quê? Não teve a época industrial, da era industrial, quando foi dado a abolição lá, o negro foi, né? O que aconteceu? Libertado, entre aspas, porque a coisa já estava insustentável. O que aconteceu? Quando veio a indústria, eles começaram a dar emprego só para os europeus. Aí esse pessoal que estava liberto, eles não sabiam nem o que fazer, você concorda? Aí, entende o que eu tô te falando? Aí da eles questão foram indo da gente, pra, né? da gente preparar essas pessoas. Essas Já crianças, tá vindo desde aquela época. A gente não tem o preparo. É. Então, quando eu falo que eu acho, não, eu tenho certeza disso.
que nossas crianças nós temos que olhar com mais carinho, que elas são o futuro Sim. da geração. Talvez um movimento que eu comece hoje aqui, que eu esteja começando e que, né, eu nem vou estar aqui para ver O fruto. Meu o pai fala resultado. muito disso. A gente começa hoje, mas, Mas você plantou a semente. Né? Exatamente. Para essa árvore nascer, alguém teve que ir lá e plantar. É, verdade. Seu Aí Robert. alguém vem cuidar. Você pega isso aqui, por exemplo, isso aqui é um bonsai. Um bonsai. É uma pequena árvore, mas você tem noção de quantos anos Qual demora o para chegar nesse trabalho tamanho? que ela Dá já um deu trabalho aí? para manter, gente. E Tá quantos- podando, ela sol. fica com 100 anos e não passa disso aqui. É. É. Então, assim, provavelmente a pessoa que planta, ela não vai ver essa planta na fase adulta. Não vai. Porque a fase adulta dela são 100 anos. A mesma É. coisa daquela parábola lá da pessoa que tá comendo aquela planta lá que da palmeira lá. Palmito. Não, a outra, aquela. Não, eu acho que Picuinha? eu já ouvi isso aí, eu tô Isso, tentando lembrar. tô tentando me que ela recordar dá também. com 75 É, anos. tô tentando me Aí lembrar a aqui, eu não tô pessoa conseguindo, mas comeu eu sei. e plantou a semente. Ele falou, já tinha a minha idade. A pessoa falou, Você nem vai estar mas aqui pra você ver. não vai estar aqui. Ele falou, mas eu tô comendo essa aqui Que porque alguém plantou. Alguém plantou. Pessoal, Exato. eu vou chamar a produção. Paulinha, chama o RG da Moda aí, que é a moda que acolhe, que é a patrocinadora aqui do Rita Glam. Já vou fazer moda para todo mundo, já estão falando da criançada. Vamos. Vamos falar da moda que acolhe, das roupas para tudo. Contato na RG Modas, hein? Aí, pessoal, e agora eu quero, Paulinha, a receita da comida baiana. Porque quando ficar falando de horta, eu quero comida, porque eu adoro. Já deu fome, né? Porque eu sou descendente, minha mãe é baiana, né? Ah, e eu então a adoro gente- uma pimenta e eu já trouxe um chefe baiano aqui. A gente come bem. Olha lá, o graças que a é Deus. aquilo ali de gostoso? Nossa, Isso queijo aí é um coalho, baião de gente. 2. Amo baião de Um dois. baião de 2 Gente, com olha pra costela. isso. Isso é galinhada? Galinhada com, Com pequi. piqui. Não, pelo amor de Deus. Você vê a diversidade que tem o Brasil, né? Você é uma Sim, galinhada com pequi, sim, senhor, tipo meu. do Pará, do Cerrado, né? Olha que Aqui lindo. você tem tipo do Nordeste. Na panela de barro. Pessoal. Na panela de barro. Que dele... Ô, Rogério, onde você tem um restaurante, não tem? Tenho, mas no momento a gente só tá atendendo delivery. Então a gente isso. contrata você pra vir fazer essa comida gostosa, é isso? Exatamente. Eu vou até a Vou sua levar. casa, levo, preparo tudo. Você quer fazer aquela reunião com os Gente, amigos? não. Tem uma comidinha mais leve, uma salada. Então é bar e também você tem duas coisas, o bar, né? Eu tenho o bar, que a gente faz casamentos, 15 anos, debutante. Que é as bebidas ali, né? Aí tem uns Isso, drinks levo- assim exóticos, assim com umas frutas diferentes. Temos o drink que você imaginar. Nós criamos a nossa carta de coquetéis de acordo com cada cliente. Nós fazemos um cardápio personalizado. Uma coisa assim de caju, Isso, de exclusividade. bucajá, sabe? Que eu fui pra Maceió, Caju, também a cajá, caipirinha de festival. umbucajá. Temos um festival de caipirinhas Siriguela, que é sabe? maravilhoso. Caipirinha com rapadura. Maria gostosa dos com meus, rapadura. pronto. Então, assim, a gente se adapta ao cliente. Exatamente. E aí Porque faz ele- uma comida baiana também pra gente. Fazemos Vixe, Maria, também. pronto, Baiana, fechou. paulista, brasileira, Mineira, italiana, né? mineira. Oh, Então a gente tem uma Jesus, lá em diversidade aí casa. muito grande. A gente vai se adaptando de acordo com cada cliente. E Gente, a gente contato- trabalha com exclusividade. Contato do Rogério aí, pelo amor de Deus, que vai ser lá em casa quando vai ter o meu aniversário, né? Já Olha aqui, levamos ó. Entra ali, gente, tudo no QR completo. Code dele, ó, que maravilha. CF Gastronomia. Olha. E lá tem um cenário. link pro cenário bar. E o cenário já tá ali na bar, tela, cenário bar. Alquimia, isso? Isso, E o exatamente. outro é CF Gastronomia. CF Gastronomia. Se você quiser só a gastronomia, nós levamos só a gastronomia. Quer só o bar, a gente leva só o bar. Quer os dois maravilha, juntos, levamos os dois juntos. Eu quero um bar de coquetéis sem álcool, levamos coquetel sem álcool. Então nós atendemos todos os públicos. E você- Adulto, criança, quem bebe, quem não bebe. Não bebe. Fazemos a felicidade da galera. E você tá tendo essa coisa das comidinhas lá que você falou, comida pronta, porque comida dá trabalho. Eu que o diga, viu? Fazer comida. Dá. Porque assim, nós já temos uma cozinha delivery, então a ideia de empreender é você tornar um negócio
escalável, né? Então tem que ser um negócio que ele tenha possibilidade de crescimento. Nós já temos a cozinha, que a gente já trabalhamos no delivery, então agora nós estamos dando o segundo passo, que é montar como se fosse digamos que um empório de comidas, né? Então você a gente vai lá, tem a produção da comida, ela está semi-pronta, só para você finalizar. Na verdade legal. é o que fazem os restaurantes, né? Porque assim, você imagina que você chega lá no restaurante... Quero um risoto. Quero um risoto. Como que é? Risoto Ele trabalhoso. vai pegar o arroz, vai cozinhar. Você vai deixar ele e demora, tal. eu Quanto já tempo fiz. você demora aqui chegar um prato, um risoto, por exemplo, na sua mesa? Rápido, mas eu vou fazer em casa, demora mais 2 horas, que tem um caldo de legumes, Você tem o né? preparo do caldo, tem o preparo do arroz, você tem que deixar ele cozinhando, tem que estar mexendo. Aí se eu faço ali de o fungo, tempo aí tem que inteiro, cozinhar um fungo que é duro na aí pressão, tem, né? Exato, dependendo do que você quer, de fungo, limão siciliano, de alho poró e tal. Então você tem todo um preparo. O que nós fazemos? Nós fazemos esse pré-preparo. Eu vou deixar um arroz, você chega lá, vai ter uma porção de risoto, ela vai estar semi-pronto, você só vai finalizar. E aí você vai fazer o quê? O arroz já vai estar cozido. Você já vai estar com... Vai vir um caldo pra mim? Com caldo. Você Aí na hora eu só ponho o caldo, a manteiga, o vinho, sei lá. Vai só colocar um pouquinho de caldo. Você vai me explicar tudo que eu tenho que fazer. Exatamente. Aí você tem tudo porcionado individual. Tá. Embalado a vácuo, resfriado, Nossa, que bonitinho. maravilha, Que aí hein? a gente tem um ultra refrigerador, um ultra resfriador que resfria a comida muito rápido para não ter contaminação, tem todo o processo. E isso está disponível para você pegar e levar para casa. Porções individuais. Ah, Rogério, mas eu vou fazer um evento, mas eu não quero contratar você, eu quero como se eu fosse fazer a comida. Mas a sua comida é muito boa, gostei da comida de vocês. Quantos convidados são? Então nós vamos preparar tudo, as porções para a quantidade de convidados que você vai ter, e você vai chegar lá, você só vai colocar na panela. Você, por exemplo, vou fazer uma feijoada. A feijoada... Quem cozinha aí sabe, é todo um processo, né? As pessoas acham que é só chegar lá no restaurante, dá uma feijoada. Trabalho, viu, você gente? tem que salgar a carne, tem que salgar na geladeira, ir trocando a água lentamente para ela soltar. Tem o ponto certo da quantidade de sal que tem que ficar na carne para você dar sabor. Aí você cozinha tudo separado, cozinha o feijão. Então é o seguinte, você vai chegar lá, vai pegar ela pronta. Você só vai chegar em casa, colocar na panela... E vai deixar ela só... O máximo que você vai fazer é o quê? Deixar ela apurar. Aí vai ficar aquela feijoada suculenta. Já tá tudo na proporção correta para você chegar e só finalizar. Preparar o seu arroz ali e falar, gente, olha que feijoada maravilhosa que eu fiz. Olha, ele... Que maravilha. Tá vendo, gente? Ele tá tudo prático. Quem não sabe cozinhar... Olha, que nem todos os homens ousam. A mulher já pega ali, ó. Prático com o Rogério, fala, vou fazer um puta jantar. Ele pensa que é uma chefe, já vem tudo meio pronto. Por isso que com o nome, orientações. gente, CF é Cozinha Fácil, que é cozinha para todos. Todo mundo pode cozinhar. Maravilha. Às vezes você gosta de cozinhar, de oferecer, mas você não tem o tempo disponível para você fazer, que você trabalha, então você não tem tempo disponível. Eu que o diga. Ou você quer ser mais prático, quer só chegar ali, só finalizar, você quer receber, quer estar próximo ali cozinhando e quer ter os amigos ali próximo, só que você não desprende desse tempo todo, de todo esse período, toda essa preparação. Então a gente faz a parte trabalhosa para você e deixa só a parte fácil. Maravilha. E esse parte bar... gostosa. Quer dizer que se eu faço uma festa lá em casa, então, e eu quero, que eu gosto mesmo de bebida, né? Agora eu tô em regime, eu não posso beber muito. Mas se eu quero também umas bebidas assim pra minha mãe que não bebe álcool, a irmã que não bebe álcool, também vai dar pra fazer. Também vai dar pra fazer. A gente Tem leva pra todo tanto. mundo. Eu tenho tanto a parte estrutural, né, operacional, que eu levo bancada de bar, material, os profissionais para trabalhar, os insumos, tudo de acordo com o que você... com o seu cardápio, com o que você escolhe. E tem só a parte de staff, né? Que são só os profissionais. Fala, Rogério, eu vou comprar, eu tenho aqui, eu só quero um só profissional para atender os meus convidados. A gente também tem esse pessoal que trabalha em parceria com a gente e a gente acaba indicando os nossos parceiros, os nossos meninos aí que trabalham com a gente também. Maravilha. E o seu Robert também, ele tem um projeto, já que a gente está falando de hoje, de plantação de tudo, ele tem o projeto da Agro do Bem, Rogério, que é essa coisa de conscientização da implantação de hortas, né? Sim. Em residências, condomínios, sítios, porque
O que eu e o seu Roberto anda... Quer dizer, cada um tem um gosto, né? Se você tem um sítio, é uma propriedade sua. Mas tem muito sítio que tá muito para lazer. Não tá com aquela parte produtiva. A gente já visitou até a passeio, porque tem a piscina, tem a área do playground das crianças, mas ninguém põe uma hortinha ali, né? Eu sou suspeito porque eu amo terra, amo planta. E a gente fala, gente, por que não colocar uma horta ali? Porque até pro hóspede, porque a nossa chefe, a nossa patroa, que foi minha, do meu pai, que no programa anterior eu falo da Thaís Raci, mais um beijo pra ela. Ela foi para um hotel, e eu não sei se foi na Ásia, né? Ela comentou com a gente, eu não sei onde foi, gente. A gente tá tocando nesse assunto novamente. Ela disse que no hotel você saía do quarto, aí você ia lá, via os legumes que você queria comer. Aí você colhe a couve, o tomate, a abóbora, o quiabo, que eu quero fazer um quiabo com abóbora, que você que é baiano sabe que é muito bom, né? Não? Minha mãe baiana faz o quiabo com abóbora, né? Galinhada, mineira, sei lá, gente. Agora virou um jantar aqui, todo mundo só falando de comida. Aí o hóspede vai lá, pega tudo isso, leva lá para a cozinha e fala, eu quero comer isso. Ou ele prepara junto, ou ele pede para o cozinheiro lá preparar, entendeu? Então é muito bacana, a gente pensa, gente, é um sonho, que nem você fala. A gente pensa em colocar isso nos hotéis aqui, os hotéis fazenda. A gente tem muito hotel fazenda aqui que tem o cavalo para andar, a galinha para ver, o carneiro, o cabrito. Aí põe uma vaca lá, põe essas crianças para tirar leite, você concorda, Rogério? Ah, eu concordo, sim. Tem alguns hotéis fazenda que você faz o passeio e você tem essa integração dos hóspedes com a natureza, saber como que é produzido. Na verdade, isso passa por uma segunda fase do projeto, do meu sonho, né? Eu vou falar um sonho, porque tá longe, mas a gente tá trabalhando para poder realizar. Isso. Vamos em busca disso aí. Continua sonhando. Porque assim, hoje você pega também, por exemplo, as escolas de gastronomia, você vai lá e vem um aluno, eu quero fazer gastronomia, porque é glamour, é status, é verdade. Virou status. Acha que é maravilha. Falar aquele nome lá daquela acha que é maravilha. francesa. Na hora que chega lá, começa a sentir a pressão, neguinho... Jura sai que fora. Você Nossa, que é chefe, direto. acontece? Nossa, direto. Porque todo mundo tem aquela lá francesa que acha que é só... Aí eu ver ponho os a chefes. doma e transporta. Que a galera vê assim os chefes, né, que é reconhecidos, renomados e Renomado, tal. né, Poxa, o cara também ele teve uma história pra chegar ali, não foi fácil. Você Rala, foi lá né, buscar Rogério? a história, vai lá no Atala, o Rodrigo Oliveira, todos Masterchef, eles... todo mundo quer Nossa, ser o todos Masterchef. eles tiveram uma trajetória muito difícil pra chegar, de muito suor. E às vezes o cara chega só porque eu fiz gastronomia, eu vou ser chefe de um restaurante. Então assim, você ser chefe, né? Na verdade, chefe é um cargo, né? Você é o cozinheiro. Então, assim, ele tem que conhecer de várias áreas. Você vai fazer o curso, é como se fosse um médico, por exemplo. Você vai lá e faz um curso de medicina. Se você fez só medicina, você sai de lá, você é um clínico geral. Você conhece um pouquinho de cada área, né? Cozinha é a mesma coisa. Você tem várias praças. Você tem a praça de molhos, que é o garde-manger, tem a praça de doce, que é um chefe confeiteiro, tem a cozinha quente, tem a parte de salada. Então você tem um departamento em cada setor e que isso junta tudo isso que você forma a cozinha, que é o chefe. E o chefe ele tem que ter um conhecimento de todas essas áreas, né? Só que quando você vai estudar, ele te dá um assunto bem raso sobre cada praça, cada situação. Rogério? Exatamente. Você estuda, aprende um pouquinho de panificação, você aprende um pouquinho de de tudo. tudo. Panificação, como que é feito, Você não as se bases de molho. aprofunda, né? Não, aprofunda. Então, assim, você tem, pra você se especializar, é igual médico, você é cirurgião, então ele tem que se especializar. E na cozinha a mesma coisa. Eu quero ser um chefe confeiteiro, então eu vou me especializar em confeitaria, na parte então doce. você faz ali, aí vamos supor, eu quero ser chefe, então eu não vou aprender tudo. Depois eu que vou atrás do que eu quero ficar você ótimo. tem uma base. Aí o que você se identifica mais? Eu me identifico mais com a parte de doce. Sim. Eu me identifico com a parte de molhos. Eu me identifico com cozinha quente. Eu gosto mais de cozinha mediterrânea. Cozinha nordestina. Nordestina. E aí você tem vários segmentos dentro da gastronomia que você pode se aprofundar. E para você chegar a um chefe renomado, você tem que conhecer de todas as áreas. Então, por isso que esses caras têm um longo caminho que percorreram,
de muito suor, aí você entende um pouquinho de cada área, entende bastante, um pouquinho não, os caras entendem bastante de cada área, entendeu? A gente nunca sabe tudo, mas eles têm um conhecimento bem vasto de todas essas áreas da cozinha. E aí a galera chega achando que vai ser... você fez curso de gastronomia, você é chefe no restaurante. Como você vai ser chefe? Tá, aí na hora que o negócio começa a pegar, ninguém vê que não é bem isso. E aí eu acho que tem que ter essa integração, que acontece muito também, às vezes o cara chega lá, não consegue matar um frango, por exemplo. Tem muitos chefes aí que nunca matou um frango. Nunca matou galinha. Eu lembro de um episódio que teve do Atala, que ele tava num congresso na Suíça, se eu não me engano, acho que foi na Suíça, em Copenhague, eu acho que foi isso aí mesmo. Que ele matou uma galinha no palco. Nossa, foi? Foi. Se você pesquisar, vai ter, tem aí na internet, eu acho que ainda tem, faz um tempinho já, mas tem aí, tem entrevista dele. E assim, aquilo ali veio os direitos dos animais, não sei o quê, foi super criticado. E eu vi a entrevista dele falando depois, que ele falou assim, não, a ideia era essa mesmo, chocar. Porque o que acontece? E não era pra isso acontecer, porque aquele público que tava ali eram pessoas da área de gastronomia. Então, assim, era pra ele falar, eu quero despertar o consumo consciente das pessoas. Você chegar no supermercado e não chegar lá achar que, eu vou comer só a sobrecoxa, eu vou comer só o peito do frango. Pra cada peito daquele ali foi um frango que morreu. Mas então ele fez isso mesmo pra chocar. Foi intencional. Porque o papai matava... Quando a gente era de sítio, papai, gente, ele não era do corte. Tem a galinha a molho pardo, que minha mãe, quando ela fala lá na Bahia... Ela cortava o pescoço com a faca para tirar o molho. O sangue. Meu pai, ele já matava, sabe torcendo? Não sei se você sabe da torção. Sei, estrangulamento. Aquilo ali, filho, matava nós tudo quando era criança. Gente, era um choque, era um medo. A gente tinha dó da galinha, queria ressuscitar a galinha. Então, tinha uma coisa que a gente queria, chorava junto com a galinha e depois comia. Porque não tem aquela parte do chinesinho, tem os réus, lá, os rios, porque eles falam, o chinesinho chora porque matou o patinho, daí põe o ganso na mesa e ele come. Nós éramos mais ou menos daquele jeito. Que aí papai matava, porque a gente comia, tava em sítio e matava. Aí depois tem aquele processo de molhar na água quente, tirar a pena, né? Aí depois ficava lá queimando os pinuge no fogo. Fica uns pelinhos, aí você dá pra fazer esse processo pra tirar. E às vezes tem uns ovinhos dentro, às vezes. Minha mãe tirava tudo. Aí tem o sangue que faz o chouriço, né? Porque hoje as pessoas têm até nojeco, não sei, mas a gente nasceu... Você aproveita exatamente tudo dos animais. Tudo. Você pega na indústria, a indústria ele aproveita... até o chifre do animal é aproveitado. Né? Não se perde nada na indústria. Não se perde nada, porque diz que eles gravam o berro do boi também, né? Então diz que não perde nada. Grava o berro, conta isso aí, isso aí a gente não sabia, não. Grava o berro do boi? Se grava o berro do boi pra não perder nada. Isso aí é bom, gente. Essa aí eu não sabia, não. Mas... Essa parte que você falou, Rogério, de conscientizar as pessoas, foi super bacana, né? Que ele quer dizer assim, você fica jogando tanta coisa fora, olha o sofrimento. Né? Valoriza esse sofrimento. Você né? valorizar o alimento que você está comendo, né? Então, assim, tem muita... seria muita hipocrisia minha eu chegar aqui e falar, olha, não, não pode criticar o agro e tal. Não, que é muita... você pega a população... né, o não populacional, para você sustentar só com coisas saudáveis é impossível. É impossível, né? A quantidade de pessoas. Exatamente, né? É demanda de mercado. Mas o que você pode fazer, aí vem direito dos animais, aqui, isso, aquilo. Ok, eu concordo, os animais têm que ter direito e tal, mas e a alimentação? Para começar, se você começar com uma conscientização de você ter a consciência de que aquele alimento, aquele animal, ele foi sacrificado, né? Ter um mínimo de respeito pelo alimento que você consome, você já muda um pouco a mentalidade e você já melhora muito isso, né? A gente vai na churrascaria, adoro coração. Quantos coração tem uma galinha? Eu adoro coração, gente. Eu adoro coração. Eu adoro coração. Você entende? Eu fico pensando, né? Quantas galinhas tiveram que morrer, gente? Não tem essa analogia, a gente não faz essa analogia. Agora, você me despertou uma curiosidade. Como você disse que todo mundo vê a mesa francesa colocada lá, um chefe de... Não sei das quantas.
Você pega um menino que seja interessado em cozinha, que ele tenha 15, 16 anos, ele precisa ficar uns 6 meses do seu lado para ele aprender o básico? Ou antes dá para fazer? Não, ele precisa. Se você Uns pegar 6 meses. um Só 16 pro básico, anos, não se especializar, mas 16 anos ele precisa, por quê? Aí você já vai trabalhar uma parte mais avançada, né? Que são técnicas de cozinha. certo. Né? Então, até para ele desenvolver. Aprender a cortar, né, isso, Rogério? Você tem Um monte de coisa. cortes, você Certo. tem As molhos, coisas, você tem certo. base. E é aquela coisa, é a prática, não tem É jeito. a É, você prática. praticando que você vai Isso. desenvolver. Então, 6 meses seria meio que um estágio Um estágio. legal para ele ter noção. Porque se ele gosta, provavelmente ele já vai ter uma noção de algumas Depois coisas. aí, ele como precisa- você diz, a precisa se refinar. especialização vai ser por conta dele, depois naquilo que ele Exatamente. Ele Aí ele gostar. vai dar continuidade. Não que 6 meses ele vai estar assim. vai ser. Mas se ele tiver aptidão e tiver interesse, quiser continuar, ele vai descobrir se ele dá para ele continuar Aí ou não. vai no exatamente. errando e acertando, Aí né? você tem assim, tem muitas escolas aí que dão acesso, tem o Senac, por exemplo, que tem bastante curso. Você tem cursos específicos. Por exemplo, você vai lá, você tem um curso de cozinha internacional. Você tem um curso de sushi man. Né? Aí você vai pegando a base, aí você vai se especializando. E tudo isso você vai agregando ao seu conhecimento. E de acordo com você vai estudando, você vai trabalhando e você vai crescendo. Então tudo depende do interesse. Mas o conhecimento básico de cozinha, dessas coisas, isso aí a gente pode ser introduzido da conscientização desde pequeno, desde uma criança de 8, 10 anos que tá ali. Puxa essa sardinha para minha brasa novamente. É que nem eu queria acudir à periferia, aquele neutro que não sabe nada, que não tem saída. Aí nós tínhamos que ter bastante. Todas as escolas tinham que ter uma pessoa que desse esse início, né? Pra você ter não uma ideia. só para cozinha, que nem eu gosto da parte orgânica, mas eu digo para todos. Que aí cada um vai ter uma aptidão, coisa que exatamente, que gosta. Às vezes você fala assim, poxa, mas o chefe de cozinha, mas o cozinheiro ele tem que conhecer de administração, por exemplo. Tem. Porque Isso como que que ele eu vai vejo. fazer uma ficha técnica? Isso. Como que ele vai fazer o cálculo de quantos gramas eu preciso em tal... Isso. mesmo. Quanto que vai me custar isso? Como que eu vou fazer um custo de uma receita? Porque a gente. Então tem toda essa questão. como Então leva gente- muito a tempo gente para se tem formar. na família mesmo, eu tenho a minha mãe também que não sabia ler e escrever, nada. E eu me lembro que eu era criança e eu sou daquele tempo que era telegrama, né? Não tinha nada. Então ela estava lá na carta. fazenda, chegava o administrador e falava, você tem que ir lá fazer os assados pro patrão que vai vir aí. E ela sabia que lá, mas se fosse preciso ela dar uma receita para você, ela não sabia dar. E ela ia lá e fazia Mas os se você assados, falasse tudo no assim, se fogão você a falasse, lenha. ó, vai ter 10 pessoas, ela fazia a quantidade. né? E aí eles matavam cabrito, porco, tudo pra E ela, você- ela fazia tudo isso na lenha. O senhor entende que, assim, nós já temos isso com a gente só precisa despertar? É verdade. Desperta. Porque isso tá no nosso inconsciente. Tá no nosso inconsciente. Né? Tá no nosso inconsciente. Então, assim, ele passava isso pra ela, ela não tinha estudo nenhum, só sabia fazer aquilo ali, mas ela fazia a quantidade certa. Que eu Não já faltava. vi em discussão, que a gente sai fora da coisa, mas eu vi uma professora da USP falar assim, como que um pedreiro que não sabe ler e escrever, ele te dá, faz você a fala, casa e ele ele faz. te dá quanto você vai gastar de tijolo, É de areia. verdade. de E por que os pedreiros normalmente nunca se batem com o engenheiro? Verdade. O engenheiro às vezes não sabe nada, ele vai lá perguntar pro O pedreiro. engenheiro é técnico, né? técnico. Ele é técnico, ele vai chegar ali, ele é dos cálculos. Só que ele não consegue colocar ali na ele é prancheta. teoria, ele é teoria. O pedreiro, ele é prática. Verdade. Ele é prática. Pode Ele- até errar alguma pra parede, enganar, mas exatamente. E aí, muitas vezes eu saio até fora porque eu fico pensando como é que nosso país tem gente que passa fome e se você cuspir a semente de melancia no chão, ela nasce. Ela nasce. Você vê que é uma falta que é uma questão de mentalidade. É verdade. Só que isso a gente muda ao longo dos anos. Muito tempo para mudar. Né? A gente não consegue mudar isso do dia pra noite, vai aos poucos. né? Hoje o senhor está aqui, né, compartilhando as experiências do senhor, nos enriquecendo com o conhecimento do senhor.
Mas tem muita gente que é resistente. É resistente. verdade. Resistente à mudança. Resistente à né? mudança. Então, assim, aquilo que, tipo, você pegar aquilo que você aprendeu, o que meus pais aprenderam, eles me ensinaram de uma forma. Mas nem tudo aquilo que eu aprendi lá com eles, que eu vi, tem algumas coisas que eles fizeram, achando que eles estavam dando o melhor deles. E eles deram o melhor deles. Né? Então, eu só tenho que agradecer. É verdade. Mas muitas coisas que hoje eu não consigo mais passar para os meus filhos. Não pode, não é mais adequado. Porque nós já tivemos melhorias. Teve melhorias. Né? Isso e a gente tem que acompanhar, né? É a evolução. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar a evolução. E muitas vezes a gente não acompanha. Você pega essas questões desses menos favorecidos que às vezes não conseguem acompanhar, não conseguem ter acesso a essas ferramentas. Né? Se você pegar assim, por exemplo, fizesse uma integração, quantos restaurantes tem em São Paulo? O número de pessoas em uma cozinha, o turnover, né, que fala hoje, que o fluxo de funcionários é muito grande. Mas por quê? Muitas vezes por falta de qualificação. Se você olhar lá no jornalzinho, antigamente era no amarelinho, né, que a gente procurava emprego. Eu peguei esse tempo. Vagas para cozinha e tal, mas se você for na internet aí, em sites de onde oferecem vagas, hoje tem muitos grupos, né, de WhatsApp que publicam-se vagas. Todos os dias você passa nos restaurantes, precisa-se de cozinheiro, precisa-se de garçom, precisa de não sei o quê, precisa de não sei o quê. Por que a gente, quando você integrar isso com as escolas, você concorda comigo que você já vai ter profissionais já sai meio que eles não estejam formados, né? Mas eles já têm uma direção, com uma noção disso. Já tem uma noção. Você tem isso é algo que você já tem dentro de casa. Você só vai profissionalizar e aprender como que usa isso. É isso aí. Rogério, o programa tá maravilhoso, você vai ter que voltar, porque olha quanta coisa interessante, quanto conteúdo. Mas a gente vai ter que se despedir. Eu quero que você deixe os seus contatos novamente. Paulinha, os contatos dele. Porque ele vai voltar aqui, tem muito conteúdo junto com o seu Robert. Então vamos se despedir? Opa, vamos lá. Foi um prazer estar aqui. O tempo passou que nem percebi, né? Você vê que gostava. Eu falei, eu não sei como que vai ser. Maravilhoso. Foi tranquilo, eu nem percebi. Achei que a gente tinha mais... Tinha mais uma hora. Vamos lá, vou deixar aqui mais uma vez. CF underline... CF underline gastronomia. Em cenário Bar Alquimia. Entra lá, acessa, vê o que a gente tem de conteúdo. Lá tem o contato para você fazer contato, pedir orçamento, quiser conversar, tirar dúvidas, estamos prontos a atendê-los. Sai, seu Robert se despedindo aqui. Boa noite. Uma boa noite a todos e obrigado por mais uma aula. Você hoje foi o professor. Hoje ele deu aula, aprendemos bastante. Isso aí, gente. O programa Rita Glam termina aqui. Até um próximo programa. Com certeza o Rogério vai voltar novamente, porque tem muito conteúdo, está muito interessante. Um beijo a todos, até o próximo podcast. Bye, bye. Tchau, até mais.